com muita honra, com muita alegria. Eu gosto de começar, né, o meu dia com muita coisa que eu me inspiro demais nela. A gente aprendeu muita coisa junto. Foram várias, né, vários dias de prática e hoje ela tem uma história incrível para contar. Ela está mudando a vida de muita gente. Né? 5h30 da manhã, não é qualquer um que aceita um convite desse, viu? 5h30 da manhã, amiga, você pode estar aqui junto com a gente, ela com certeza confirmadíssimo. Então, com vocês, a maravilhosa Mariana Souza, para energizar o dia de vocês, para transformar o dia de vocês. Mari, vou abrir seu microfone, amiga. A gente quer te ouvir, sentir sua energia maravilhosa. Cadê aqui? Estou conseguindo abrir. Abrir. Seja bem-vinda, Olá, bom dia, amiga. bom dia, bom dia. Gente, vocês sabem que eu sou muito fã de vocês, né? E que ver essa sala cheia, gente, me inspira demais. Gostaria de começar dando um bom dia. Entrei, a Odete estava dançando aqui. A Odete anima demais todos os eventos. Claudirene, Marcelo, vou falar o pessoal que eu mais conheço, tá? A Cláudia do Tiago, que mais? Maurício, Carla Lara, maravilhosos. Flávio Jorge, Litiane, Maiara, Anne, muito bom, que legal. Lísia, Marcão Araújo. Gente, sou muito fã de vocês. Muito bom começar o dia juntos. Não sei como que tá aí o clima na sua cidade, mas aqui em São Paulo está um frio, mas um frio. E meu escritório é na parte de cima, então eu peguei a blusa mais quentinha que eu tinha para poder subir aqui e a gente começar. Antes de tudo, eu preparei um material, eu fiz um catadão, tá? Eu já fiz alguns tipos de treinamento falando sobre isso. E é um tema que eu amo, que eu vivo, e que se eu pudesse, eu só ensinava isso para as pessoas. Eu acho que se um dia eu for diamante, eu só quero subir no palco, fazer isso com as pessoas, falar sobre o poder da nossa mente, o poder da vibração. Mas antes de tudo, eu queria que a gente fizesse uma dinâmica para a gente realmente começar a ativar essa força dentro da gente. Vocês vão ver que o treinamento começa diferente, tá? Então, vou pedir para você se posicionar um pouquinho na cadeira. É rapidinho, esse vai ser bem rapidinho, não vou prolongar muito. Eu quero que você sinta, na prática, o poder da sua respiração. Então, para a gente começar o dia de hoje, gostaria que você sentasse de maneira relaxada na cadeira, ajeitasse sua postura, e a gente vai fazer 3 respirações. Você vai inspirar pelo nariz bem fundo, e vai segurar o ar o máximo que você puder e vai soltar pela boca. Então, a gente vai fazer 3 vezes. E o que vai ser legal? A primeira, a gente vai tentar expandir o máximo nosso pulmão, aqui a parte de cima, né? Realmente trazendo o máximo. Então, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, você vai dar o melhor de você e segura o ar o máximo que você conseguir. Tá? Eu não vou fazer uma contagem, você vai segurar o máximo que você conseguir para você sentir a diferença de como é esse boost na nossa mente, que é a falta de oxigênio, tá? Então, vamos lá, começando, respirando fundo, você segura e solta pela boca. A última vez, dá o seu melhor.
Muito bom. Por que eu comecei com essa dinâmica, tá? O oxigênio, a respiração, é o que conecta a nossa mente com o nosso corpo, com a nossa alma. Então, toda vez que você precisar de um momento para se concentrar, se você for fazer um treinamento, se você for fazer uma open, se você for fazer um depoimento, ou até se você começar a criar um ritual da manhã, comece pela respiração. Quais as sensações, né, quando a gente faz essa dinâmica bem curtinha e bem simples? Toda vez que a gente deixa o nosso cérebro faltar oxigênio, é como se a gente fizesse uma reciclagem, tá? Então, a gente vai trazendo ali uma limpeza, um boost mesmo, faltando ar e mostrando para o nosso cérebro para ele despertar. Quem sentiu um pouquinho de diferença, assim, mais ativo, a mente mais forte? Sentiram alguma coisinha? Vocês podem fazer umas 5 vezes, umas 10 vezes, que vocês vão sentir bastante diferença, tá? Li, depois eu vou precisar compartilhar a tela, tá? Se você quiser depois liberar aqui para mim. Vou começar contando um pouquinho da minha história, para quem não me conhece. Eu moro em São Paulo, tenho 31 anos. A minha vida mudou quando eu comecei a ler estes livros aqui. Eu comecei com 16 anos lendo este livro, O Segredo. Esse livro me ensinou a sonhar. Esse livro me ensinou conceitos básicos de física quântica, que é, olha lá, ó, o Marcelinho com o livro. Esse livro me ensinou, gente, que a nossa mente é o que comanda a nossa vida. E que todos os resultados que a gente está tendo agora, sejam positivos ou negativos em relação a dinheiro, saúde, trabalho, amizades, o nosso corpo, tudo aquilo que a gente está manifestando agora, foi resultado dos últimos 5 anos de pensamentos e sentimentos. Então, se a gente quer alterar os nossos próximos anos e mudar o resultado dos nossos próximos 5 anos, a gente precisa mudar os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Esse livro também me ensinou o poder de você ter metas e objetivos. Quando você tem clareza daquilo que você quer, você coloca um objetivo, o universo, né? E aí existe toda uma explicação de física quântica por trás disso. O universo vai começar a abrir infinitas possibilidades. Então, você começa a pensar muito numa pessoa. De alguma maneira, essa pessoa começa a se conectar com você. Ou você recebe uma mensagem dela, ou ela te conecta no Instagram, ela te manda uma mensagem, ou alguém fala dela para você. Comece a usar pequenas coisas dessa maneira. Tipo, fala, eu vou testar a lei da atração. Eu vou me concentrar por uma semana em tal coisa. Pega uma coisa simples, ou um objeto, ou uma pessoa que você não fala há muito tempo. Começa a pensar nessa pessoa. De alguma maneira, várias situações vão começar a se conectar com essa pessoa. Eu comecei a estudar isso aos 16 anos e eu comecei a praticar. Eu era inocente, né? Uma criança ali, uma adolescente, e eu falei, eu quero testar. E eu comecei a sentir diferença no meu dia a dia. Ele fala muito de reclamação, ele fala muito de intriga, de fofoca, de negatividade, de medo, de você falar de doença. E começa a reparar, começa a pensar em coisas negativas que aconteceram na sua vida ou situações negativas que você pode ficar com medo. Automaticamente muda o seu estado interno. E eu era uma pessoa muito negativa, eu era uma adolescente negativa, eu falava muito de doença, eu falava muito das coisas que poderiam dar errado. E eu comecei a sentir uma grande diferença na minha mudança de vibração. E eu falei, cara, é real, né? Tipo, eu realmente estou me sentindo mais feliz, mais grata, mais energizada. E eu comecei a fazer, a continuar o estudo, né? Esse outro livro aqui é da mesma autora, ele fala do poder do amor. Ele fala da vibração de amor, que é uma das vibrações mais altas. Gratidão e amor são as vibrações mais altas que existem. E ele fala como a gente colocar o amor na nossa vida de maneira intencional. Então, a gente amar a nossa rotina, amar o nosso corpo, amar as pessoas que estão à nossa volta, amar o dinheiro, amar o trabalho. Pequenos gestos que você vai colocando amor, sabe, de você fazer de honesto com amor, com prazer, com leveza, por exemplo, você vai manifestar os resultados muito mais rápido. Então, esse daqui é um acelerador para os seus sonhos, né? Você
vibrar na frequência do amor. E esse último, que eu amo demais, é o livro chama A Magia, também é da mesma autora, fala do poder da gratidão. São 28 exercícios que ele traz para a gente agradecer todos os dias, um exercício prático para você trazer a gratidão para a sua vida. E ele tem uma frase bem poderosa que é: quanto mais gratidão você sente, mais você consegue realizar. Quem mais tem gratidão, mais coisas realiza. E quem menos tem gratidão, menos as coisas vão acontecer para você. Então, é bem legal esses livros aqui. Tudo isso eu comecei a ler antes de Junesse. E aí, não foi só uma leitura, foi uma prática mesmo. Esse livro era de cabeceira, eu estudando, eu ia lendo. Se hoje aparece o áudio do segredo, eu sei completar as frases, de tanto que eu fui impregnando a minha mente. Uma coisa que eu aprendi depois, né, quando eu entrei na Junesse de uma maneira mais consciente, é que um hábito, ou uma mentalidade, uma mudança, né, de crenças, ela vem sempre através da repetição. Então, não é você ler todo dia, é você começar a impregnar mesmo o seu subconsciente com aquela informação, repetir 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Então, comece a criar, o que eu sugiro, né? Começar a criar um ritual de estudos logo pela manhã, muito baseado no Milagre da Manhã, vou trazer alguns conceitos aqui do livro também, porque você vai estudando e vai fixando, até que você comece a incorporar no seu cérebro, no seu inconsciente, e isso manifeste nos seus resultados, tá? Eu comecei a ser uma pessoa mais positiva, então eu decidi a faculdade que eu queria fazer, eu decidi a empresa que eu queria entrar. Quando eu fui efetivada na empresa dos meus sonhos, eu aluguei um apartamento do lado da obra, eu comecei a pensar o que eu queria ter no meu apartamento, eu encontrei o apartamento exatamente do jeitinho que eu queria. Eu comecei a querer comprar um carro, eu tinha na cabeça um sonho de um carro, não era nada de, né, importado, nada, era um carro simples, mas era um carro que eu desejei muito. Eu sonhava eu dirigindo o carro, eu sonhava eu abrindo a porta, eu sonhava o carro na minha garagem. E aí, quando eu decidi comprar o carro, em 1 semana deu tudo certo. Eu consegui um financiamento no banco, na época eu tinha 22 anos, eu consegui uma compradora que tinha o carro exatamente que eu queria, o carro novinho, bem conservado. Então, essa parte do carro, para mim, é uma grande realização, porque em 1 semana eu falei, agora eu estou pronta para comprar esse carro. Comecei a pensar, entrei na Web Motors, encontrei 3 carros que eu queria, fui visitar os 3 e comprei eles em 1 semana. Depois eu comecei a sentir que meu trabalho não estava muito conectado com a minha essência, eu não estava feliz na minha rotina, e eu comecei a pensar o que eu queria fazer, como eu queria me sentir no meu trabalho, e que eu comecei a pensar, gente, a Junesse, ela entrou na minha vida porque eu desejei muito ela. Foi algo assim que eu criei na minha mente. O livro falava muito que você podia ter abundância, que você podia ter riqueza, que você podia viajar muito. Ele fala de histórias de pessoas que saíram de dívidas, né? E começaram a construir um estilo de vida maravilhoso, de milhões. E eu falei, existe a possibilidade, existe algum lugar, alguma coisa que eu possa fazer isso. Onde está? O universo, Deus me guia. Onde está? E eu fiquei 1 ano pesquisando formas de que eu poderia ter um plano B. Então, eu fui fazer um curso de empreendedorismo, eu fui na Feira do Empreendedor, eu li livros, então eu já tinha lido Pai Rico, Pai Pobre, já tinha lido Segredos da Mente Milionária, eu estava o quê? Vibrando nessa frequência. Até que veio a virada do ano, de 2013 para 2014, e aí foi um checkmate que eu dei para Deus. Eu falei, Deus, desse ano não pode passar. Eu realmente quero mudança, eu quero pessoas novas, eu quero coisas novas, eu quero me encontrar. Eu tenho post, gente, de 2012, eu iniciei na Junesse em 2014. Eu tenho posts de 2012 que eu postava assim, eu sei que eu vou encontrar o meu lugar. E aí eram várias frases que eu trazia de músicas falando que existia um lugar meu e existiam pessoas semelhantes e que eu ia encontrar o meu lugar. Eu fiz um dia um treinamento só desses posts, o quanto eu desejava encontrar algo parecido com o Junesse. E aí, fiz a virada do ano de 2013 para 2014,
vesti toda de amarelo, fiz lá todos os rituais, né? Pulei as ondinhas, comi lentilha, folha de louro na carteira e falei, Deus, esse ano vai. Me dá, por favor, uma ideia, uma notícia, pessoas, eu tô pronta. Dia 7 de janeiro, 7 dias depois, um amigo meu me ligou, me convidou para ir numa Open. Eu fui no evento, não sabia o que era, ele não me falou nada. Eu saí cadastrada do dia. E durante a apresentação, eu ficava toda arrepiada. Porque no palco, né? Era uma Open grande aqui em São Paulo. Foi um plano do Vitor Basile. Teve depoimento do Rafael Perioli, da Fabi Salaia e do Marcos Clemente nessa Open. E aí, imagina, toda a liderança fala do quê? De cocriação, de sonhos, de viagem, de meta, né? A Fabi já tinha ido X mil vezes para o Havaí, a Fabi tem 1 ano, ela é 1 ano mais velha do que eu, né? 25 anos, ela tinha o ID dela sozinha, ela ainda não era casada com o Caio, então ela trabalhava muito. A Fabi foi uma grande inspiração para mim, porque ela era linda, maravilhosa, né? Hoje ela é, mas imagina, com 25 anos, ela já era um mulherão. E eu olhei para ela e eu me inspirei nela. Eu falei, gente, isso é exatamente o que eu buscava. No meu fechamento, para quem conheceu, né, o Caio Inácio, que foi o meu líder, ajudou bastante também a Lili, ele estava com um diamante no bolso, gente. Um diamante pequenininho de lei da atração. Eu contei um pouquinho da minha história, falei que eu acreditava muito em lei da atração e que tudo aquilo, né, eu tinha sido atraída. Ele falou, você acredita em lei da atração? Tirou um diamante e me mostrou. Falou assim, ó, eu acredito demais também na lei da atração. E aí eu encontrei o meu lugar. Eu me apaixonei por Junesse muito, né, assim, eu todos os dias, eu lembro, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando em paralelo. Eu acho que foi a maior prova de resiliência, porque eu vibrava de Junesse todos os dias. Eu falava assim, essa é a ferramenta que eu atraí para a minha vida, é o que vai mudar a minha vida. Então, por mais que eu ficasse 8, 10 horas no meu trabalho, o meu pensamento, os meus sentimentos eram conectados todos com a Junesse, porque eu sabia que era essa ferramenta que ia mudar a minha vida. E aí, depois de 2 anos e meio, graças a Deus, eu consegui sair do meu emprego. Não foi fácil esses anos, né? Perrengue financeiro, construindo equipe, reconstruindo equipe. Mas eu sei, gente, que as pessoas certas, elas estão por aí. Teve um momento onde eu estava cadastrando, eu fiquei 2 anos cadastrando uma galera meio zoada. Uma galera meio que depressiva, negativa, sabe? Uma galera que estava desempregada, estava numa vibração ruim. E eu achava que eu podia salvar essas pessoas. Eu ainda acho. Só que eu aprendi que essas pessoas, elas precisam querer ser salvas. E quando você está ali querendo, né, salvar uma pessoa e você está na energia boa, é que nem uma areia movediça, ela te contamina. Então, eu entrava no buraco com as pessoas para tirar elas da depressão e às vezes eu mesmo, às vezes, não conseguia sair. Então, eu gastava muito da minha energia, da minha vibração, querendo alimentar as pessoas. E aí eu percebi a força do ambiente, de que eu precisava começar a atrair pessoas melhores do que eu. Eu comecei a criar na minha mente o tipo de pessoas que eu queria atrair. Eu sempre fui nova, né? Então, eu comecei com 24. E era muito difícil, com 24 anos, você falar de negócio, falar de resultado, né? E aí eu comecei a pensar qual eram as pessoas que eu queria ter. Então, eu queria empreendedores, eu queria pessoas mais velhas, eu queria pessoas já de credibilidade, eu queria pessoas que já tinham, né, uma história, um trabalho bom, um emprego bom, ou um negócio bom, que ela pudesse já trazer toda a experiência dela para dentro da Junesse. E aí eu fazia dinâmicas. Para quem está nesse momento de reconstrução, eu falava assim, olha, eu já sei o poder da física quântica, eu estudo isso, então eu vou usar isso a meu favor para a minha equipe, né? Para eu co-criar a minha equipe. Eu pensava, gente, eu imaginava tudo, eu imaginava eu fazendo patrocínio responsável, eu imaginava eu fazendo caseiras, eu fazendo treinamentos, eu imaginava eu na Open com uma galerona, e eu falava assim, eu ia para as Open sozinha, e eu ficava frustrada, porque as pessoas não iam para as Opens, para Open. E eu sentava lá e eu falava, cara, eu quero ter uma fileira inteira minha. Eu quero ter 2 fileiras inteiras. E eu fui aumentando. Chegou um momento onde tinha um quadrado nosso, do Gazeta ali, que era só nosso. E todo mundo já sabia que ali era a galera da Mari Souza.
porque eu fui co-criando essas situações do meu negócio, da minha equipe, como eu gostaria que fosse as sensações. Como é a sensação de você ter uma equipe? Como é a sensação de você dar um treinamento? Como é a sensação de você fazer novos executivos, novos jades, novos pérolas, novos safiras? Como é a sensação de você ajudar as pessoas a acreditarem nelas? Você precisa começar a criar isso dentro da sua mente. E aí teve uma dinâmica, isso eu tinha, sei lá, 2, 3 anos de Juness, tá? Eu tenho 8, então isso foi bem no meu comecinho mesmo, quando eu estava começando a minha equipe, eu imaginava assim, eu falava isso para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, porque minha família demorou para acreditar, né? E eu falava assim, olha, pensa numa casinha. Todos os meus diamantes estão dentro dessa casinha. Essa casinha é dourada, iluminada, radiante. Eles estão todos juntos, vibrando na mesma energia do diamante ali. Estão todos dentro dessa casinha. E eu estou do lado de fora da casinha, circulando em volta da casinha, querendo abrir essa porta, encontrar onde está a porta dessa casinha. Mas quando eu encontrar essa porta, eu sei que por vibração, todas essas pessoas vão estar juntas. Quando você começa a entrar na vibração de atrair as pessoas certas, vem uma atrás da outra, vem pessoas certas de tudo quanto é lugar, porque é uma frequência, é um bloco, né, de vibração. E eu falava, eu sei que eu vou achar a porta dessa casinha, eu vou entrar nessa casinha e eu vou achar vários diamantes. Tá? Então, é importante que você crie situações na sua mente, para que você entenda que tudo acontece quando você começa a melhorar. Tá? Eu vou trazer alguns conteúdos aqui para vocês sobre esse assunto. Deixa eu só ver aqui qual apresentação é. Deixa eu ver aqui. E eu vou falar um pouco mais rápido, porque tem bastante coisa, mas depois a gente pode ir tirando as dúvidas no chat, tá? Queria trazer, então, um conteúdo, eu resumi muitas coisas que eu tenho aqui, tá? Então, vai ficar um pouco dos slides meio diferentes, mas é tudo convergindo para o mesmo resultado. Para você começar a entender um pouquinho desse sistema de vibração. Vamos lá. Nós somos seres de ondas. Toda vez que a gente pensa, a gente sente, a gente gera uma vibração. Então, para ficar mais real para você, a gente tem vários eletrodomésticos que emanam frequências. Então, a gente tem as torres de transmissão, a gente tem o computador, toda a parte de Wi-Fi, o celular tem ondas de frequência para que a gente receba a ligação. Quando a gente coloca o GPS no nosso celular, imagina, a gente às vezes está numa velocidade de 100 km por hora e o nosso GPS está funcionando. Você já parou para pensar como é isso? Ele funciona através de ondas. Então, radiação ultravioleta, toda vez que a gente faz um raio-x, tudo isso emite ondas. E todas essas ondas têm frequências. Todas essas são medidas, tá? Então, cada equipamento, ele gera uma onda diferente. Aqui é a imagem de um átomo. E nós somos seres repletos de átomos. Cada célula nossa tem átomos. Ou seja, somos pura energia. A gente, toda vez que a gente pensa e a gente sente, apesar da gente não entender, a gente está gerando uma frequência, tá? Isso faz com que a gente seja um ser de vibração. A gente tem um raio que, se a gente começa a trabalhar, a gente começa a emanar uma força em volta da gente, que é realmente uma bola, né? Que eu falo, uma bola de luz, que pode chegar até 2 metros de tamanho, que esse é o tamanho do quanto você está vibrando, é o tamanho da sua irradiação. Então, trazendo isso para a consciência, você vai começar a criar uma vibração ali, uma bola menor, quando você vai trazendo isso para a consciência, né? Eu fiz também um curso de Reiki, você vai aprendendo a emanar a sua vibração até 2 metros. Você passou o slide? Porque para a gente Passei, não passou, não. Tá, para a gente estar no das energias ainda. Tá. Então, aqui, ó, a gente estava falando aqui das vibrações, né? E você é um ser de luz. Comece a imaginar que você começa a ter essa bola em volta de você de irradiação, tá? Isso começa a te trazer um poder e uma consciência
que você é um verdadeiro imã. Então, você atrai tudo o que você pensa. Imagina tudo o que você pensa, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, toda vez que você pensa em dívida, você pensa em doença, você tem medo, você às vezes está com medo do Covid, está com medo de sair de casa, está com medo do ladrão, está com medo, sei lá, de acontecer alguma coisa ruim, de você não pagar suas contas, você está vibrando isso. E aí você vai atrair, pela lei da atração, você vai atrair mais coisas para continuar nessa frequência. Então, quem pensa em dívida vai atrair mais dívida. Quem pensa em doença vai continuar tendo várias situações diferentes de doença. Agora, imagina você só pensar coisas boas e sentir coisas boas. Você vibrar gratidão, você vibrar, né, que você vai vender muito, você vibrar que existem os clientes certos que estão buscando o seu produto, você vibrar que tem pessoas que vão se apaixonar por Juness, vão ser seus grandes líderes. Imagina você vibrar ali na abundância, né, de ter metas financeiras em relação a Juness. Você vai atrair cada vez mais situações para co-criar essa realidade. Então, pensa assim, a faixa de vibração que você está emanando aquela vibração. Você vai atrair várias situações para você continuar nessa vibração, tá? E aí, trazendo um pouquinho do conceito do Milagre da Manhã, eu li esse livro, acho que em 2017. Esse livro me trouxe muitos recursos para eu conseguir trabalhar a minha vibração e trabalhar a minha mente. E ele traz alguns conceitos que eu quero trazer para vocês aqui, que é Jim Rohn. Olha que legal. O próprio livro do Milagre da Manhã fala de Jim Rohn, que o seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, olha que legal, aqui a gente tem a possibilidade de se tornar uma pessoa de sucesso e, como consequência, não tem escapatória. Se a gente se tornar cada vez mais um ser humano e um profissional de excelência, a gente vai co-criar sucesso. Então, eu entendi nessa época que não precisava, não é mistério. Quanto mais eu melhorasse o meu comportamento, a minha mente, quanto mais eu aprendesse, quanto mais eu me tornasse uma pessoa melhor, por consequência, eu ia atrair pessoas melhores do que eu, tá? E aí, o Milagre da Manhã, ele traz um ritual matinal, que é como você começar o seu dia. Ele fala um pouquinho de algumas atividades para você fazer durante 1 hora mais cedo, né? Às 5 horas da manhã, ou se você acorda às 7, normalmente você acordar às 6. Não necessariamente precisa ser às 5 horas da manhã, mas você começar a criar um ritual à primeira hora do dia e trabalhar a sua mente e a sua energia para manifestar esses resultados. O que ele traz? Ele traz você ficar 5 minutos em silêncio, 5 minutos fazendo afirmações positivas, 5 minutos você visualizando a sua vida, visualizando os seus sonhos, visualizando como você quer que aconteça as situações. Então, você visualizar você vendendo, você visualizar você cadastrando, você liderando, visualizar o seu time. Aqui ele fala 20 minutinhos de exercício físico, né? E no livro ele fala muito que ele começou a correr e praticar yoga. E são duas coisas que eu amo demais, então o livro eu me apaixonei por conta disso. 20 minutos de leitura e no final você escrever como se fosse um diário, a forma, né, como você está se sentindo diariamente para você ir acompanhando a sua evolução. Ele traz alguns conceitos também sobre, aqui, um pouquinho dos hormônios, né? Quando você usa a sua mente fazendo afirmações, fazendo exercícios, fazendo visualização, você começa a produzir dopamina. E dopamina é um hormônio muito poderoso do sucesso. Gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder da sexualidade, confiança. Sua presença traz um sentimento de controle da situação, o poder enfrentar qualquer tipo de desafio, inimigo ou problema, estimula o amor de pai e mãe, é estimulante para algumas partes, inibidor para outras. Indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria, bem-estar. Toda vez que você recebe um estímulo positivo, forte e agradável, seu cérebro gera essa substância que dá a sensação de felicidade, de bem-estar com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes. O que é legal na dopamina? A dopamina é o hormônio da resiliência.
da coragem, de você, às vezes, apanhar, respirar fundo e levantar ainda mais forte, tá? E você pode aprender a produzir esses hormônios através do quê? De você escrever coisas, você afirmar, né? Fazer os itens ali do milagre da manhã. E o hormônio da serotonina, que também é um hormônio maravilhoso, é o hormônio da felicidade. Então, é estimulante uma parte do cérebro, alivia a depressão, a ansiedade, atua no controle da dor e do humor, estabilidade emocional, o sentimento de felicidade, né? Então, pessoas aqui, olha que legal esse conceito, pessoas que são suicidas, que acabam tirando a própria vida, elas têm uma taxa muito baixa de serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, tá? E como? Você trabalhando as afirmações ali, as atividades do milagre da manhã, você já está produzindo isso de maneira consciente no seu dia. E aí, aqui ó, vocês já conhecem, mas eu preciso falar disso, não tem como eu trazer esse conceito para você, é você começar a ter consciência no que você está vibrando durante o dia. Eu sei que aqui a gente está em 44 pessoas, espero que você já esteja se sentindo um pouquinho melhor com essas informações, porque você está recebendo estímulos, você está pensando, está sentindo automaticamente, a sua vibração está aumentando. Mas o conceito todo da física quântica é o que você sente durante o dia completo, tá? Então, começar realmente a reparar o que eu estou vibrando agora, o que eu estou vibrando, né, quando eu sento para fazer um blitz, o que eu estou vibrando na hora que eu estou convidando, o que eu estou vibrando na hora que eu tenho que bater uma meta. Essas sensações é o que vão ditar. Então, quanto mais você tiver estímulos durante o dia, e quanto mais você tiver essa consciência que você precisa mudar o seu estado interno, sempre trazendo sentimentos bons, você vai começar a elevar o seu nível de vibração do dia. Aqui as escalas das emoções, então a gente também consegue, de alguma maneira, os cientistas, né, conseguem medir a frequência das emoções, e ela é total o que a gente vibra hoje na Junesse. Então, imagina, uma pessoa inicia, ela tem vergonha de apresentar, vergonha de falar, vergonha de se posicionar, vergonha de falar que ela faz Junesse, ela está na vibração mais baixa que existe. Se ela continuar nessa vibração, nada vai dar certo para ela. Até a própria sensação de insegurança, né? Uma pessoa que vibra na vergonha, ela se sente insegura, ela repassa essa insegurança, porque ela não está vibrando ali coragem, né? Depois culpa, depois apatia, tristeza, medo. A pessoa que tem medo de pagar as parcelas do cartão, a pessoa que tem medo de adquirir um pacote de produtos, uma pessoa que tem medo de bater as metas. Olha a vibração do medo, quanto ela é baixa. Então, a gente tem esse sentimento, gente, eu tenho que ser real com você. Os novos, principalmente, eles vibram na vergonha, na culpa de ter entrado, na culpa de ter pagado o cartão, né? Tristeza ali, medo. E até pessoas que já têm mais tempo de negócios entram nessas vibrações baixas. O que a gente tem que fazer? Ajudar essas pessoas a saírem dessa vibração. Porque elas podem mostrar um monte de plano, mas se elas estão nessa vibração, elas não vão cadastrar ninguém. Elas podem fazer blitz de venda todos os dias, mas elas estão nessa vibração, elas não vão vender nada. Então, a gente mudando a vibração nossa e a vibração da nossa equipe, a gente consegue, com menos esforço, ter mais resultado aqui dentro da Junesse. A Junesse é pura vibração, tá? Qual é a energia aqui, né? A emoção que começa a mudar tudo? Coragem. Quando você se coloca numa situação de coragem, você começa a ter coragem para convidar, coragem para vender, coragem para mostrar um plano, coragem para dar um depoimento. Você começa a mudar o seu estado interno e começa a mudar a sua vibração, tá? Depois a gente vai para neutralidade, disposição, aceitação, amor, alegria, paz, iluminação. Os grandes líderes, todos os nossos diamantes, vibram nessa vibração, gente. Dá para sentir. Eles são seres tão iluminados que só deles começarem a falar, eles já mudam a vibração do ambiente. E qual é a minha missão? É me tornar esse ser humano que muda, onde ele passa, ele muda a vibração das pessoas. Porque é isso que um diamante se torna. Ele se torna um transformador de vibração. O Fernão fez uma caseira ontem. Ontem eu estava com uma caseira com 5 downlines. O Fernão apareceu, ele começou a falar, as pessoas mudaram a fisionomia delas na tela. Tem gente que nem conhecia o Fernão. Não é o resultado que ele tem, não é o duplo diamante.
é o que ele está emanando através das palavras, da vibração dele. A vibração é sentida pelo Zoom, a vibração é sentida pelo WhatsApp. Então, quanto mais você transforma a sua vibração, mais você pode impactar as pessoas positivamente, tá? Como você altera, então? Então, vamos supor, você está no seu dia e aí ia começar a acontecer situações que você não está se sentindo bem. Você precisa entender primeiro, trazer essa consciência de que você não está numa boa vibração e você precisa rapidamente, o mais rápido possível, que você conseguir mudar a sua alteração, tá? Você precisa ter ferramentas. Aqui eu estou trazendo uma caixa de ferramentas para você mudar a sua vibração ao longo do dia, quando você sentir que você não está bem. Então, a gente está, vamos supor, você levou um não de uma pessoa, você levou um bolo, você é uma pessoa que é importante para você, deixou você falando sozinho. Automaticamente, suas sensações, elas são ruins. Você está ali, vibrando, né? Na raiva, na culpa, no medo, na vergonha. Você precisa identificar que você está vibrando isso e alterar. Os maiores, né? Os maiores mestres sobre isso, Bob Proctor, Hélio Couto, até o próprio Segredo, eles falam que o ideal não é que você tenha 100% de vibração positiva, não é isso. Não existe ser humano que vibre 100% de nada, de sentir nada negativo. Mas as pessoas de mais sucesso, elas percebem rápido e alteram rápido a energia delas, o estado emocional delas, tá? O Caio Carneiro até tem um podcast que ele fala isso. Não é que eu não tenho sentimentos negativos, mas eu deixo os meus sentimentos negativos ficarem 30 segundos dentro de mim. Eu senti que eu tô ruim, eu sinto aquilo 30 segundos e eu altero rápido. Como que a gente altera rápido isso? Primeiro, áudios. Então, você precisa ter recursos que sejam áudios bons, que te elevam sua vibração. Seja uma música que você gosta, seja um áudio de alguma, né? A Lili me mandou ali aquele, você quer ter sucesso? O que é sucesso para você? Deixa isso como um gatilho. Quando as coisas estiverem mal, ouve isso. Porque a própria vibração do som, ele vai alterando a música, né? Ou o som, ele tem grande força na alteração da nossa vibração. Por isso que você tem que ter consciência e ter a responsabilidade daquilo que você ouve. Se você ouve jornal, mesmo que a TV está ligada na sua casa e você não está prestando atenção, mas você está recebendo aquelas emoções. Se você ouve músicas tristes, música de depressão, música de abandono, né, sofrência, se você foca a sua vibração nisso, você está, de alguma maneira, vibrando isso, tá? Então, procure ter sempre no seu celular podcasts. A gente tem muitos podcasts da Black, a gente tem muitos áudios, né, no YouTube, podcast do Caio Carneiro, enfim, várias pessoas que você pode usar o áudio como uma mudança de frequência. Abraços, tá? Então, você simplesmente abraçar alguém que você ama muda a sua frequência e comece a colocar quais são as pessoas que são os seus guardiões de vibração. Sabe aquelas pessoas que você tá triste e na hora você só precisa falar com a pessoa, só precisa de um oi da pessoa, você precisa de uma palavra da pessoa, a pessoa muda a sua energia? Tem essas pessoas, tá? Como gatilhos. Pode ser alguém da sua família, pode ser um upline, pode ser um downline, pode ser um crossline, você nem precisa falar nada. Mas você sabe que quando você estiver triste, aquela pessoa vai te transbordar. Crianças e cachorros. A Larinha, é minha cachorra, tá aqui do meu lado, ela é a minha maior mudança de energia. Às vezes, quando eu tô estressada, tô aqui no escritório, deu alguma coisa errada, eu paro, vou fazer minha pipoca, que para mim já é um gatilho, pipoca me deixa feliz, dou um abração e um beijão nela. Se eu tivesse filhos, seria abraçar e beijar meus filhos. Então, use a ferramenta, né? Crianças e animais têm esse grande poder de transformar a nossa energia. E gratidão. Tudo deu errado, você não está conseguindo vender, você está levando um monte de bolo, você está naquele momento ali triste, de saco cheio, aconteceu um problema, uma bomba pulou em você, você vai parar tudo, vai colocar uma musiquinha de meditação e vai começar a fazer uma lista de gratidão. Você vai agradecer pela sua casa, pela sua vida, pela sua saúde, pelas pessoas que você ama, você vai agradecer sua equipe, você vai começar a agradecer. Gente, agradecer. Em pouco tempo, você muda o seu estado interno. A gratidão é a maior ferramenta de mudança de tudo isso daqui, tá?
Você pode agradecer até o problema ser resolvido. Então, eu sou tão feliz e grata agora que eu tenho 10 pessoas confirmadas para essa semana apresentarem o plano. Você pode agradecer bênçãos futuras. Sou tão feliz e grata agora que eu faço um blitz de Dia das Mães e vendo R$2.000 hoje. Sou tão feliz e grata por todos os meus clientes que querem comprar o meu produto à vista no Pix. Você pode começar a agradecer as bênçãos, tá? Aqui um outro conceito é a tela mental. Tela mental. Nós precisamos, de uma maneira consciente, criar imagens. O nosso cérebro pensa por imagens. Olha que forte essa imagem, né? Não sei se ela está mexendo aí para vocês, mas para mim ela está mexendo. Então, você precisa entender que o seu cérebro é um grande criador de imagens. E você precisa usar essas imagens de maneira consciente. Então, comece a visualizar mesmo. Você preparando os pedidos de entrega, você falando, os clientes falando sim para você, você fazendo a entrega, você recebendo os Pix das pessoas, você convidando e as pessoas dizendo sim para você, você mostrando um plano de maneira, né, empolgada, você cadastrando as pessoas, começa a criar imagens, você cadastrando pessoas com combo builder, com combo business, né, com combo pro. Comece a criar imagens dessas situações. E eu quero trazer uma coisa para vocês, compartilhar uma coisa bem pessoal aqui, talvez algumas pessoas já tenham visto, mas eu quero trazer o poder na prática do quadro dos sonhos, tá? Então, esse é o meu quadro dos sonhos, ele tá bem maior que esse, tá? Hoje eu tenho um painel bem grande de alumínio aqui no meu escritório, e ele tem muito mais imagens do que está aqui, mas esse daqui é uma foto básica e antiga que eu tenho, e juntou várias coisas desde o meu primeiro quadro dos sonhos, quando eu entrei na Monavi. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, eu já sabia o poder do quadro dos sonhos, no livro do Segredo fala do painel da visualização, né? Então, eu já tinha meus quadros dos sonhos desde os 16 anos, por isso que eu falo o poder de você colocar lá, não importa como, o universo não sabe como, vai ser dado a você. Você não precisa começar a imaginar o como. O como é tarefa do universo. Você simplesmente precisa decidir e escolher e acreditar nos seus sonhos. Então, quando eu entrei na Monavi, eu fiz o meu primeiro quadro, ele era menor, mas eu fui colocando foto de viagens, eu fui colocando várias coisas do que eu queria, os meus títulos, e hoje muitas coisas daqui eu já realizei, rotinas mesmo, né? Então, minha aula de yoga, que eu queria tanto, tem várias imagens aí de yoga, era meu sonho, hoje eu faço yoga toda semana. Aula de dança, que eu queria muito, tá aqui, não sei se está aqui, mas está no meu atual aqui, que eu queria aprender a dançar. Pequenas coisas, gente, não precisa ser só coisas materiais, não precisa ser só viagens grandes, rotinas, hábitos, hobbies. Qual é a sensação? Aqui tem o meu pular de bungee jump que eu quero, tem um curso do Tony Robbins que eu quero, sabe? Coisas simples e sensações, todas imagens que tragam sensações para você. Você tem que olhar para o seu quadro dos sonhos e ele tem que te energizar. E aí eu vou contar para vocês, para quem ainda não sabe a minha história, quando eu conheci a Monavi, eu nunca tinha saído do país. Nunca tinha saído do país. Eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, e na minha mente, sair do país era um projeto de vida, porque eu sabia que eu tinha que fechar antes, eu tinha que ir pagando as parcelas, eu tinha que ter alguém para ir comigo, porque eu não falo inglês, então eu não me imaginava sair viajando sozinha, né? Eu não conseguia ir, vou para os Estados Unidos sozinho, para mim não tem possibilidade, eu consigo falar. Então, na minha cabeça, eu ia criando vários problemas para não viajar. E aí, quando eu conheci a Monavi, em 2014, eu falei, cara, imagina que maluco, daqui um ano eu ganhar minha viagem internacional, eu viajar com essa galera, né? Eu tava com tanto problema de achar gente para viajar comigo, posso viajar em turma. Já pensou se der certo? E aí, pelo segredo, você não precisa saber como. Você simplesmente precisa colocar lá o que você quer e acreditar que isso é real. Então, aqui sempre teve Disney, né? Disney é um destino sonho, sempre tive o sonho de ir para a Disney. Tem até várias imagens da Disney aqui hoje, né? Várias imagens trazendo a sensação da Disney. E 2015, a Junessa, minha primeira viagem, foi para a Disney. Pensa na alegria de uma menina
viajando a primeira vez, de graça, com tudo pago, para Disney. Eu era a pessoa mais louca, mais alucinada, que mais pulava. Eu olhava e falava, cara, isso não é real, isso não é... Meu, isso é que loucura. A primeira viagem mudou ali, aumentou meu paradigma, sabe? Ele fez uma grande mudança no meu paradigma ali. E aí, Disney tá para sempre no meu quadro dos sonhos. Não é porque eu fui uma vez que eu vou tirar do meu quadro dos sonhos. O universo e a Junesse podem me mandar quantas vezes eles quiserem para Disney, que eu vou e vou feliz, como se fosse a primeira vez. Em 2018, voltei de novo para Disney. E eu vou para Disney todo mês, se a Junesse e o universo quiserem me mandar para lá, tá? Depois, Bahamas. Quando eu entrei na Monavi, eu sempre quis ir para o Caribe. Eu já tinha contado algumas vezes de ir para Cancún com os meus amigos, mas estava muito caro. E Bahamas, na minha cabeça, era um destino de muita gente rica, sabe? A Ilhas das Bahamas, galera que tem conta nos Bahamas. Eu criei na minha mente que era a ilha mais top e mais rica do Caribe, era Bahamas. E né? Na verdade, é um patamar bem diferenciado. E Bahamas estava no meu quadro de sonhos desde a primeira vez, de 2014. 2016, a Junesse mandou a gente para um cruzeiro nas Bahamas. Depois, 2017, ela mandou a gente para o Atlantis, Bahamas. E 2019, ela mandou a gente para Bahamas de novo. E eu nunca vou tirar Bahamas do meu quadro dos sonhos. A Junesse e o universo podem me mandar quantas vezes elas quiserem para Bahamas, que eu vou feliz da vida, tá? Depois, Dubai. Gente, Dubai... Sempre, imagina, eu sou engenheira, eu sempre falei de obra, sempre, né, trouxe esse conceito das tecnologias, estudei os maiores prédios do mundo, as maiores construções, tudo mega tá lá em relação à construção civil. E Dubai estava no meu quadro de sonhos. E eu lembro que quando eu selecionei essa imagem, era 2014 também, eu estava fazendo meu primeiro quadro de sonhos da Monavi. Eu falei, gente, mas Dubai é muito caro, né? Eu mesmo pensei isso. Eu falei, foda-se, eu só preciso colocar. Eu não preciso saber como. Então, às vezes, a gente vai se sabotar e toda hora eu tenho que reafirmar para mim. Só bota no seu quadro de sonhos, você não sabe como, vai ser dado a você. Só bota no seu quadro de sonhos, você não sabe como, vai ser dado a você. E aí, 2017, a Junesse me mandou para Dubai. A gente ficou no maior prédio do mundo, o maior hotel do mundo, e a gente visitou o maior prédio do mundo de graça. E nessa viagem foi uma das viagens que eu menos gastei, porque a gente levou um monte de dinheiro e chegou lá, não precisou gastar nada, uma loucura. Foi uma viagem muito barata, porque vários passeios estavam inclusos da Junesse. É isso. Aí, beleza, Nova York. Essa história é bem legal, porque Nova York, quando eu fui fazer essa imagem, ela duplicou. E aí, na hora, eu falei, nossa, duplicado, né? Eu fui imprimir e saiu duplicado. Eu falei, vou colocar, vai que fortalece aí a lei da atração, né? Vai que aumenta aí a multiplicação. E aí, a gente estava indo para Disney em 2018 e meu líder virou para mim e falou, Mari, vamos fazer uma esticadinha em Nova York? Estou vendo aqui os preços da passagem, tá muito barato da Disney, de Orlando para Nova York, e a gente pega um Airbnb lá e a gente faz uma viagem baratinha. Eu falei, eu super topo. Eu ainda falei para ele, Nova York está no meu quadro dos sonhos, eu super topo, que eu vou realizar. E foi uma viagem muito barata, gente. Acho que a gente pagou R$1.000 no translado de Orlando para Nova York. A gente pegou um Airbnb bem legal, bem no centro ali. Ficamos em 5 pessoas, não gastamos quase nada e curtimos muito Nova York, tá? E aí, essa imagem em específico, ela foi muito emocionante. Eu tenho até gravado isso. Essa imagem, para mim, ela foi muito, muito, muito emocionante. Porque aqui, se vocês repararem, ela é o mesmo lugar dessas duas imagens aqui. Então, aqui eu estou na Estátua da Liberdade com Manhattan atrás. E a gente estava exatamente na Estátua da Liberdade e eu pousei para essa foto. Quando eu peguei a imagem, porque eu não lembrava, gente, eu não lembro de todas as imagens que tem no meu quadro dos sonhos, mas quando eu peguei a foto, eu comecei a chorar. Porque era exatamente o lugar que estava no meu quadro dos sonhos. E aí eu olhei para o meu líder e falei, cara, eu não acredito, velho. Isso é física quântica pura, isso é lei da atração pura. Eu tirei a foto
do meu quadro dos sonhos. E assim, não foi que eu planejei ir para Nova York, foi uma coisa assim, um mês antes. As coisas acontecem, são infinitas possibilidades, você não sabe como vai ser dado a você. Não foi assim, eu quero realizar Nova York, eu vou fazer um projeto para ir. Não, foi tipo uma coisa totalmente assim, ó, do universo, tá? E aí, Cancún, essa para mim é a mais forte, a história que eu mais tenho forte. Cancún era um destino que eu queria ir desde quando eu me formei. Eu já tinha ido pesquisar Spring Break, eu tenho vários orçamentos aqui de Cancún, nunca fui, porque era muito caro pagar. E na Monavi tinha um título chamado Ruby, é mais ou menos um Safira 50, um Safira Elite, a nível financeiro. E quando você batia essa viagem de Ruby, você ganhava uma viagem para Cancún. Então, a viagem chamava Ruby Fly-in Cancún. Era o nome da promoção, tanto que tá aqui, ó. Você vê que o meu quadro de sonhos é tão antigo, tá aqui. Ruby Fly-in Cancún. Então, você batia Ruby e você ganhava a viagem para Cancún. E aí, em 2018, a Junesse mandou a gente para Cancún. Eu fui, fiquei muito feliz, levei a minha irmã, foi um sonho, estava lá no meu quadro dos sonhos, tá aqui ainda, não vou tirar. Só que eu bati Ruby em Cancún. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas foi tão mágico que eu manifestei um título que era da empresa antiga, que era outro título, outra meta, mas eu bati Ruby em Cancún. Não sei o que vocês acreditam, mas para mim isso é cocriação pura, é o universo trabalhando. Em nenhuma forma eu pensei, nossa, eu vou para Cancún e eu vou bater Ruby lá. Não, mas as coisas são tão mágicas na nossa vida que acontecem, tá? E aí, o que você tem que colocar no quadro dos sonhos? Eu vou acelerar aqui que a gente está dando o nosso tempo, mas você precisa começar a trazer meta financeira, meta de venda, meta de rede, meta de título, como será a sua equipe, quantas pessoas você vai levar para o lead, para os eventos, quantas linhas diretas você vai ter na Expo, print do J-Office de ciclos, flyer de título, flyer, né, de Cancún da próxima viagem, como você quer que seja a sua saúde, os seus carros, como será a sua casa, chácara, sítio, praia. Você precisa abrir a sua mente para começar a criar a sua realidade, a vida dos seus sonhos, tá? Aqui você pode tirar um print para depois você fazer essa atividade, depois do quadro dos sonhos. E também, como você quer que seja a sua família, relacionamento, se você quer ter filhos, se você quer fazer doações, trabalhos sociais, instituições, cursos. Você pode, na verdade, é só essa parte aqui, tá? Família, relacionamento, filhos, doações, tudo isso pode estar no seu quadro dos sonhos. Crie imagens que representem isso, tá? Para a gente finalizar, quero trazer um conceito aqui de conjunto de crenças. Então, nosso inconsciente, ele é um grande iceberg e às vezes a gente só pensa positivo, mas a gente também precisa reforçar o nosso sistema de crenças. Nossas crenças são os nossos pilares. Olha essa imagem. A sua mente consciente é regida, estruturada pelo seu sistema de crenças. E a gente tem 3 tipos de crenças: identidade, capacidade e merecimento. Tá? Você precisa reforçar cada vez mais isso através das afirmações, da visualização. Por isso que você ter um ritual de manhã vai ajudar você a trabalhar todas essas crenças. Eu mereço ser diamante, eu mereço ganhar 500 mil reais por mês, eu mereço ter uma equipe próspera, eu mereço vender, tá? E que você também é capaz. Uma frase que ajuda bastante você trabalhar a sua identidade é: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Começa a repetir isso todos os dias para você vai ver a força, como você se empodera, tá? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Falar um pouquinho sobre autoconfiança. Mais 10 minutos, tá, gente? Vocês conseguem segurar mais 10 minutinhos aí? Falar um pouquinho sobre autoconfiança. Autoconfiança, essa imagem já diz tudo. Autoconfiança é a forma como você se enxerga. Então, a autoconfiança é aquilo que você pensa e sente sobre você. Comece a escrever. O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre quando você se olha no espelho? O que você fala para você, ou o que você pensa, ou o que você sente em relação a você. É diferente de autoestima. Autoestima é como você acha que as pessoas à sua volta veem você. Então, olha essa imagem, o Rei Leão. O Rei Leão, ele é o rei. Então, todo mundo em volta dele considera ele rei. Então, a autoestima dele é forte.
Por quê? Porque ele sabe, ele pensa que todo mundo acredita nele, todo mundo confia nele. E tem pessoas que às vezes a autoconfiança é forte, mas a autoestima é baixa. E tem pessoas que a autoconfiança é baixa, mas a autoestima é forte. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes a pessoa, ela pega e fala assim para mim, online. Ai, Mari, mas eu fiz um plano péssimo, foi péssimo. Eu gaguejei, a minha história estava ruim, e para mim foi maravilhoso aquele plano. A pessoa ali, dá para ver que ela estava nervosa, mas ela estava dando o melhor dela. Então, a autoconfiança dela, a forma como ela se enxerga é uma forma negativa, ela se critica, ela se condena. E aí, às vezes, a gente vai elogiar a pessoa e a pessoa não se vê daquele jeito que a gente está elogiando. Então, a autoconfiança dela, ela precisa melhorar, a forma como ela se enxerga. E, às vezes, a autoestima dela é baixa. Às vezes, ela fica assim, o que essa pessoa vai pensar de mim? Ai, mas quando a gente vai convidar, a gente sempre pensa, o que aquela pessoa vai pensar de mim? Foda-se o que ela vai pensar. Não importa o que as outras pessoas estão pensando de você. Ou você pode criar na sua mente que ela vai pensar que você é uma pessoa visionária, que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa diferenciada. Comece a mudar aquilo que a gente acha que as pessoas pensam da gente. E às vezes isso acontece na rede, gente, muito. Às vezes eu vou falar com o downline fala assim, mas eu sei do que você pensa sobre mim. Eu falei, você não sabe? Tipo, às vezes, eu sei que você acha que eu sou uma pessoa folgada, uma pessoa que não estou fazendo. Eu falei, mas você está criando na sua cabeça o que eu penso sobre você. É mentira. Então, comece a analisar o que você acha que as pessoas pensam de você. E comece a melhorar isso. Pensa que você é um rei leão, que as pessoas pensam que você é uma pessoa boa, uma pessoa próspera. E às vezes a pessoa tem a autoestima tão elevada que ela acha que as pessoas à volta dela acham ela foda, e às vezes ela não é isso, sabe? Às vezes aquela pessoa acha tanto, ela tem autoconfiança e autoestima tão distorcida que ela acha que ela é foda. Ela acha que todo mundo acha que ela é foda, mas na verdade todo mundo pensa, esse daí é falador, esse daí fala demais, esse daí, né, tem a credibilidade baixa. Então a gente tem que tomar também isso como base, trazendo para a realidade. A nossa autoconfiança, a nossa autoestima, ela tem que estar regulada. Eu realmente estou emanando aquilo que eu acho que eu estou? Eu estou sendo exemplo? Eu estou, né, mostrando com resultado, com postura, com comportamento, a minha autoconfiança? E aí, qual história poderosa você está contando para você todos os dias? Isso é do Rafael Perioli, né? Essa é uma frase muito forte dele, para você contar uma história diferente sobre você e sobre a sua autoestima e autoconfiança. Aqui trazendo um pouquinho dos medos, né? Do nosso inconsciente. Então, o nosso subconsciente, ele realmente precisa ser impregnado a coisas boas para que a gente mude esse resultado. E para finalizar, os níveis neurológicos de crença. Talvez a Lili ou alguém que fala sobre PNL vai trazer esse conceito, mas para você entender o quanto a Junesse muda a sua vida. Se você quer mudar resultados, comportamentos, hábitos, você começa mudando o seu ambiente. O ambiente, ele sempre vai ser mais forte do que tudo. O seu ambiente é a sua casa, é o seu escritório de trabalho, é o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp. O seu ambiente te molda. Então, comece a mudar o seu ambiente. Comece a se afastar de pessoas negativas, pessoas que não te agregam, pessoas que te enfraquecem. A gente tem amigos que enfraquecem a gente. Pessoas que jogam água ou farinha ou pedra nos nossos sonhos. Você tem que se afastar dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão fazendo muito mal para você. Então, a lei da desassociação e a lei da associação aqui é muito importante. E esteja na brasa da fogueira da Junesse. O seu ambiente te muda. Quanto mais você estiver conectado, seja 5 horas da manhã, seja 11 horas da noite, seja sábado, seja domingo, você está mudando o seu ambiente. O ambiente é mais poderoso que tudo. Depois que você muda o ambiente, você começa a conviver com mais pessoas. Pela associação e reação, você começa a mudar seu comportamento. Você começa a se tornar uma pessoa mais disciplinada, mais organizada. Se você começa a andar com pessoas que comem bem, sua alimentação vai ser melhor. Pessoas que praticam exercício físico, você vai começar a ser motivado a mudar. Então, a partir do seu ambiente, você muda os seus hábitos, muda o seu comportamento, você aumenta a sua capacidade. Então, você começa a acreditar mais em você, porque você lida e vive com pessoas que acreditam em você.
Então, você está num ambiente tão bom, tão próspero, que você começa a acreditar que é possível, que é capaz, pequenas vitórias diárias. Depois que você começa a mudar a sua capacidade, você muda suas crenças. Você reforça todos os dias sua crença de capacidade, identidade, merecimento, estando num ambiente bom. Depois que você muda as suas crenças, você muda quem você é. Depois que você muda quem você é, você começa a ir para o nível espiritual ali, né? De Jedi, de Fernão Batistone, Marcos Clemente. Só que tudo começa do ambiente. Uma pessoa que vai desistir de Juness, ela começa a se afastar. Ela começa a ir para balada, para festa, ela começa a andar com gente que não apoia ela começa a focar muito mais na família e no trabalho do que aqui. É nítido uma pessoa que vai desistir, ela começa a se afastar. Então, você tem que entender isso e não pode se afastar. Não se afaste, brasa longe da fogueira se apaga. Eu tive um comportamento, tá? A gente já encerrou. Mas eu tive um comportamento que foi o que me trouxe até aqui. A minha linha ascendente toda desistiu e muitos downlines meus desistiram. E eu comecei a me afastar de maneira consciente quando eu ia vendo que os meus uplines não estavam no meu ritmo. Porque eu sabia que eles tinham um poder tão grande comigo, de me influenciar, que eu não queria ouvir o que eles tinham para falar. Porque eu sabia que eles iam poder mexer na minha crença. E eu me afastei. Todos os meus líderes que saíram, até hoje eu não falo com eles. Porque eu tenho medo da força do que eles têm para me falar, impacta na minha crença. E eu não vou deixar ninguém roubar minha crença, porque eu quero ser mãe de 4 filhos, eu quero andar de carro importado, eu quero ser multimilionária. O que eu tenho que fazer? Minha lei da associação, o tempo todo, me conectar com pessoas que estão crescendo na Juness. Esse é o meu foco. O tempo todo eu estou ali nos grupos de diretores, e me inspirando em todos os líderes que estão crescendo. É Safira 25, Safira 50 novo, Safira Elite novo. Eu quero ouvir a história. Eu quero impregnar minha mente do que essas pessoas estão fazendo. Porque tem muita gente na Juness ganhando dinheiro, muita. Só que às vezes a gente foca naquele fulaninho que está quebrado, naquele fulaninho que não quer mais, naquele fulaninho que acha que a Juness, né, não está indo, que não sei o quê. Você tem que saber a sua lei da associação aqui na Juness, ela é muito poderosa, tá? Se afaste de downline negativo. Tem gente que é tão negativa, meus downline, que eu não quero nem falar. Estão me gravando um monte de áudio, tá lá, que eu nem escuto, porque eu sei que vai me contaminar. Então, se afaste de pessoas negativas dentro e fora da Juness. Isso vai impactar você estar aqui ano que vem ou não. Isso vai impactar você estar aqui no final do ano ou não. Se associe com pessoas que estão fazendo, certo? Galera, vou deixar meu Instagram aqui. Quem quiser me marcar, quem quiser seguir lá nas redes sociais, é sempre um prazer estar com vocês. Falei demais, espero ter